Vamos supor que você quer comer um sanduíche não muito calórico e está olhando para o cardápio de uma lanchonete um pouco diferente. Você observa que o sanduíche de frango tem 400 calorias, o de peixe 430 e o de presunto 350. Porém, existe um sanduíche que possui um ponto de interrogação do valor das calorias. Então você decide chamar o atendente e pergunta: com licença, mas o que seria esse sanduíche de urânio? É urânio mesmo? De radiação e tal? Sim, exatamente. São 2 fatias de pão com uma fatia de 100 gramas do mais puro urânio entre elas. O garçom responde: ok, mas isso não é muito calórico? Você pergunta, duvidando das próprias escolhas da sua vida. O garçom então olha pra você e diz que depende. Depende do que você considera calorias. Porque por um sanduíche de urânio, calorias são relativas. Existem várias unidades para se medir energia que são usadas em contextos diferentes. Os watts-hora, por exemplo, são usados para medir o consumo de energia elétrica. Já os joules são a unidade preferida da maioria dos cientistas. E calorias é a que nós usamos para falar de comida. E é aí que as coisas começam a ficar um pouco confusas. Existem 2 tipos de calorias que são mais usadas: as quilocalorias e as calorias, digamos, normais. 1000 calorias normais juntas formam uma quilocaloria, assim como 1000 gramas formam um quilograma. É simplesmente o mesmo tipo de unidade, só que em escalas diferentes. Porém, no caso das calorias, quando nós falamos delas no dia a dia, ou vemos escrito nas embalagens de supermercado que tal pacote de isoporitos possui 500 calorias, a gente tá falando calorias, mas a gente tá lidando mesmo com quilocalorias. É uma complicação desnecessária. Eu não sei, eu acho que as pessoas tinham um pouco de preguiça de falar o nome completo de quilocalorias e aí ficam falando só calorias. E aí virou algo cultural que acabou sendo normalizado na sociedade. Isso é uma merda. Por isso, quando eu falar de quilocaloria aqui, eu vou estar falando na verdade do que as pessoas normalmente se referem a calorias apenas. Certo, nós sabemos que quilocalorias são uma unidade para medir a energia dos alimentos, mas na prática, o que realmente significa dizer que, por exemplo, uma porção de cuscuz tem 100 quilocalorias de energia? Se eu fosse converter 100 gramas da massa de um cuscuz em energia pura, sem deixar nenhum átomo sequer, nós teríamos uma quantidade de energia tão insanamente gigantesca que seria algo próximo de um número 1 seguido de 12 zeros. Um valor de 1 trilhão de quilocalorias. Mas é claro que 100 gramas de cuscuz não possui tantas quilocalorias assim. Senão eu estaria com alguns problemas. Isso que acabamos de calcular é a quantidade de energia absoluta. Porém, para que a gente consiga obter um número mais útil para a gente, nós precisamos olhar para a energia relativa, a variação de energia que de fato acontece dentro de nós depois de comer. Um alimento, assim como todo o resto do universo, é feito de átomos que estão ligados uns aos outros. E cada ligação entre átomos possui uma certa quantidade de energia. Algumas ligações possuem mais energia e outras menos. Vai depender de quais átomos estão envolvidos em uma determinada ligação. E um alimento dentro do nosso organismo passa por longas sequências de reações químicas. Ou seja, muitos desses átomos fazem uma espécie de dança que envolve uma ou mais trocas de parceiros. As ligações mudam e normalmente elas tendem a conter cada vez menos energia do que antes. Isso quer dizer que no fim do processo, em média, as ligações dos átomos da nossa comida perdem energia, que é convertida em uma forma mais útil para o nosso organismo. A energia química dos alimentos vira a energia mecânica dos seus músculos, a energia elétrica dos seus pensamentos e a energia que move o motor da vida em cada célula do seu corpo. E essa intrincada cascata de reações tem no seu centro a combustão. Você literalmente precisa queimar combustível para liberar quilocalorias para viver. Assim como uma dinamite precisa para explodir.
E para saber quantas quilocalorias uma explosão de dinamite libera e se isso é menos do que o que você come no almoço, basta ver os stories que eu acabei de postar em destaque lá no Insta. É um negócio bombástico. Ou seja, em resumo, a energia disponível para nós seres humanos em cada refeição é igual à energia liberada pela combustão, a queima de uma refeição. Por exemplo, a energia liberada por uma bolacha Maria dentro de você é algo próximo à energia liberada por uma bolacha Maria em chamas, de preferência fora de você e dentro de um calorímetro. O calorímetro é uma máquina que mede calorias de coisas. Você bota essa coisa dentro e ele queima aquilo. E o calor gerado pela combustão aquece uma camada de água que fica também lá dentro, só que ao redor do que está sendo queimado. E uma caloria equivale ao aumento da temperatura de 1 grau Celsius de 1 grama de água ao redor. Já uma quilocaloria é o aumento de 1 grau em 1 quilograma de água. É a mesma coisa, só que em escalas diferentes. Então, um calorímetro é basicamente capaz de tacar fogo numa bolacha Maria e, a partir do calor gerado, dizer quantas calorias o organismo humano ganharia com a ingestão desse alimento. Ou pelo menos era essa a intenção. A combustão dos alimentos dentro do organismo humano não é a mesma que acontece numa fogueira de São João. Nós temos processos bem diferentes de fazer isso, o que na prática quer dizer que nós não conseguimos queimar tudo quanto é tipo de coisa dentro da gente. Existem coisas como fibras e celulose, por exemplo, que podem ser queimadas no fogo, mas que o nosso corpo não é capaz de queimar. Isso acontece porque nós não conseguimos digerir e acessar esse tipo de material que às vezes acaba saindo do jeito que entrou. Quem já comeu milho sabe. Por isso é mais preciso e até menos custoso medir calorias através de um método indireto, em que o alimento não é queimado em laboratório, mas analisado em sua composição. Ao invés de queimarem uma bolacha Maria, as pessoas apenas analisam a composição dela. Se fibras e outros elementos difíceis de digerir forem encontrados, eles então são apenas descartados antes da contagem de quilocalorias. E o resto que realmente interessa é dividido em categorias de nutrientes que possuem quantidades diferentes de quilocalorias. 1 grama de proteína ou carboidrato, em média, possui 4 quilocalorias. Já 1 de gordura possui 9. E esses números foram tirados de anos de observação em calorímetros, como a gente viu anteriormente. Com isso, se de nutrientes uma bolacha Maria possui meio grama de proteínas, 4 gramas de carboidratos e 1 de gordura, fazendo a matemática, fica 27 quilocalorias por uma unidade deste belo alimento. Esse é um método que ainda não é 100% preciso, mas é melhor do que ficar por aí queimando comida, e é assim que empresas do ramo alimentício chegam nos valores das embalagens. Eu sempre quis saber disso. E agora, sabendo de tudo isso, com essa lógica em mente, imagine que você está vendo um cardápio com um sanduíche de urânio. Quantas calorias você acha que aquele produto teria? Bom, se a gente considerar a radioatividade, apenas 1 grama de urânio é capaz de liberar por volta de 20 milhões de quilocalorias de energia. E 2 fatias de pão com uma fatia de 100 gramas de urânio iria resultar numa refeição de cerca de 2 bilhões de quilocalorias. É bom evitar se você estiver de dieta. Porém, apesar de liberar tanta energia assim, nada dela pode ser aproveitada pelo nosso corpo. O urânio nos oferece basicamente 0 calorias que podem ser integradas ao nosso metabolismo. A energia do urânio nem sequer vem de ligações químicas, mas de uma categoria inteiramente diferente. Sua energia vem do poder do decaimento do núcleo atômico. Algo que o nosso pobre corpo humano jamais conseguirá aproveitar. Mas isso não quer dizer que outras espécies não consigam. Se parar bem para pensar, assim como a luz visível que chega aos nossos olhos, a radiação do urânio é apenas um tipo de onda eletromagnética. Uma onda muito energética, mas ainda é uma. E sabe quem é que consegue aproveitar as calorias da luz?
Sim, plantas, algas e outros seres fotossintetizantes conseguem. E assim como plantas possuem o pigmento clorofila para comer a luz, existe um tipo de fungo nas proximidades do antigo acidente de Chernobyl que é capaz de usar melanina simplesmente para comer radiação. Então um sanduíche de urânio pode mofar. E talvez essa seja a única maneira de um ser vivo conseguir aproveitar pelo menos um pouco as suas calorias. O resto da vida como nós a conhecemos, incluindo nós seres humanos, nós somos apenas máquinas movidas à energia química. É outro rolê. Se um sanduíche de urânio estivesse em um cardápio comum, suas quilocalorias seriam apenas as das 2 fatias de pão. Talvez não passasse nem de 100. E quem sabe não seja melhor pedir um sanduíche de queijo. E assim como o queijo, livros serão ralados e moídos para que a sua informação chegue diretamente no cérebro das pessoas. Ou, pelo menos era assim que parecia ser o ano 2000, em previsões feitas por pessoas de 100 anos antes, em 1900. E para saber por que elas estavam tão erradas assim, basta clicar bem aqui, assim como o Bruno. E tá aí junto com a Letícia, aproveitando um tempinho juntos em frente a uma lagoa tão bonita quanto a Lagoa da Parangaba. E Bruno, muito obrigado por ser apoiador do maior canal de ciência do Nordeste. Não esquece que quarta tem vídeo novo. Tchau! Uau!